Olá, meus amigos, tudo bem? Há quanto tempo, não é mesmo? Eu li uma citação ontem e eu gostaria de transformar numa pequena meditação com vocês hoje. Quantas vezes você já se viu numa situação de avaliar o outro, a sua fé, aquilo que ele faz, em comparação muitas vezes com a sua própria? Nós muitas vezes olhamos para uma pessoa que se diz professamente cristã e ficamos analisando se aquilo seria realmente uma conduta cristã ou não. Eu já fiz isso inúmeras vezes, eu tenho certeza que você já deve ter feito. Assim como nós também devemos olhar para a nossa vida e avaliar se nós estamos realmente tendo uma conduta de professos seguidores de Deus. Mas é bem verdade que nós muitas vezes avaliamos a fé do outro. E nós, com base nessa avaliação, queremos exigir que o outro faça coisas que nós faríamos, né? Então, por exemplo, às vezes uma atividade caridosa, às vezes algum trabalho dentro da igreja, ou mesmo a sua desenvoltura social, ambiental, sentimental, espiritual, no âmbito que você quiser entender. Mas é fato que nós muitas vezes julgamos as atitudes dos outros pela fé que ela professa ter. Mas há uma citação que eu li ontem que diz o seguinte, de uma famosa escritora norte-americana. Ela fala assim: precisamos entender que há pessoas dentro da igreja que não são convertidas e que não se unirão a nós em fervorosa oração. Precisamos entrar na obra individualmente. É preciso falar menos e orar mais. E isso me fez pensar, porque nós muitas e inúmeras vezes queremos cobrar do outro que ele seja mais fervoroso, que ele ore mais, que ele se empreenda mais, que ele se envolva mais, que ele faça mais. E vamos trazer isso também para fora da igreja, para o mundo hoje. Nós vemos diversas situações em que os cristãos são cobrados por não realizar alguma coisa que poderia ser de ajuda humanitária para as pessoas. E muitos desses que cobram às vezes querem cobrar e tirar o seu da reta. Mas pense no seguinte: a salvação ela é individual. A obra e a prestação de contas ela é individual. Ninguém vai chegar perante Deus e dar conta da vida do outro, vai dar conta da própria vida. Será que nós não estamos falando mais e orando menos? Será que nós não estamos cobrando demais e fazendo de menos? Será que nós não precisamos nos envolver mais individualmente ao invés de esperar pela ação do coletivo? Eu não quero trazer isso somente para o lado espiritual, mas eu quero trazer também para o nosso lado sentimental, pelo nosso lado familiar, pelo nosso lado de trabalho, pelo nosso estudo ou a área que você estiver envolvido. Eu quero convidá-lo a pensar em quantas vezes você ficou esperando uma ação coletiva quando algo poderia ter começado por você. Essa meditação de hoje ela é para mim também, porque inúmeras vezes a gente espera pelo outro para fazer algo. Mas nós sempre podemos começar por nós mesmos, ainda que seja pouco, ainda que seja pequeno, ainda que seja devagar. Mas há um lema de uma agência de recursos humanos assistenciais que diz assim: a nossa missão é uma vida de cada vez. Então, tudo aquilo que você for empreender, tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você quiser transformar, tudo aquilo que você quiser agregar, pense que deve ser um de cada vez. Se for vidas a serem tocadas, uma vida de cada vez.
Se for algo a ser mudado, uma coisa de cada vez. E também nos lembrar que devemos entrar em cada coisa individualmente e não esperar pelo outro para realizar, mas começar por nós mesmos. Que nós possamos falar menos, isso é um desafio para mim, e orar mais. Há uma citação em Tiago 1,19 que fala assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar. Que essa possa ser uma realidade na nossa vida, que nós possamos ouvir mais, agir mais e falar um pouco menos, porque muitas vezes o calar é sabedoria. Que Deus abençoe você, que Ele te transforme e te capacite, e que você seja uma pessoa a causar transformação por onde quer que você for. Graça e paz.